Seção 1ª. Da estrutura curricular. Artigo 10. Os currículos do ensino médio são compostos por formação geral básica e itinerário formativo, indissociavelmente. Artigo 11. A formação geral básica é composta por competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e articuladas como um todo indissociável, enriquecidas pelo contexto histórico, econômico, social, ambiental, cultural local, do mundo do trabalho e da prática social, e deverá ser organizada por áreas de conhecimento. Inciso 1º. Linguagens e suas tecnologias. Inciso 2º. Matemática e suas tecnologias. Inciso 3º. Ciências da natureza e suas tecnologias. Inciso 4º. Ciências humanas e sociais aplicadas. Parágrafo 1º. A organização por áreas do conhecimento implica o fortalecimento das relações entre os saberes, e a sua contextualização para apreensão e intervenção na realidade, requerendo planejamento e execução conjugados e cooperativos dos seus professores. Parágrafo 2º. O currículo por área de conhecimento deve ser organizado e planejado dentro das áreas de forma interdisciplinar e transdisciplinar. Parágrafo 3º. A formação geral básica deve ter carga horária total máxima de 1.800 horas, que garanta os direitos e objetivos de aprendizagem, expressos em competências e habilidades, nos termos da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Parágrafo 4º. Devem ser contemplados, sem prejuízo da integração e articulação das diferentes áreas do conhecimento, estudos e práticas de Inciso 1º. Língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também, a utilização das respectivas línguas maternas. Inciso 2º. Matemática. Inciso 3º. Conhecimento do mundo físico e natural, e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Inciso 4º. Arte, especialmente em suas expressões regionais, desenvolvendo as linguagens das artes visuais, da dança, da música e do teatro. Inciso 5º. Educação física, com prática facultativa ao estudante nos casos previstos em lei. Inciso 6º. História do Brasil e do mundo, levando em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Inciso 7º. História e cultura afro-brasileira e indígena, em especial nos estudos de arte e de literatura e história brasileiras. Inciso 8º. Sociologia e filosofia. Inciso 9º. Língua inglesa, podendo ser oferecidas outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade da instituição ou rede de ensino. Parágrafo 5º. Os estudos e práticas destacados nos incisos de I a 9 do parágrafo 4º, devem ser tratados de forma contextualizada e interdisciplinar, podendo ser desenvolvidos por projetos, oficinas, laboratórios, dentre outras estratégias de ensino-aprendizagem, que rompam com o trabalho isolado apenas em disciplinas. Parágrafo 6º. Devem ser incluídos temas exigidos por legislação e normas específicas, na forma transversal e integradora, tais como o processo de envelhecimento, e o respeito e valorização do idoso, os direitos das crianças e adolescentes, a educação para o trânsito, a educação ambiental, a educação alimentar e nutricional, a educação em direitos humanos, e a educação digital. Parágrafo 7º. A critério dos sistemas de ensino, a formação geral básica pode ser contemplada em todos, ou em parte dos anos do curso do ensino médio, com exceção dos estudos de língua portuguesa e da matemática que devem ser incluídos em todos os anos escolares. Artigo 12.
A partir das áreas do conhecimento e da formação técnica e profissional, os itinerários formativos devem ser organizados, considerando: Inciso 1º. Linguagens e suas tecnologias. Aprofundamento de conhecimentos estruturantes para a aplicação de diferentes linguagens em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em línguas vernáculas, estrangeiras, clássicas e indígenas, língua brasileira de sinais, libras, das artes, designe, linguagens digitais, corporeidade, artes cênicas, roteiros, produções literárias, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. Inciso 2º. Matemática e suas tecnologias. Aprofundamento de conhecimentos estruturantes para a aplicação de diferentes conceitos matemáticos em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em resolução de problemas e análises complexas, funcionais e não lineares, análise de dados estatísticos e probabilidade, geometria e topologia, robótica, automação, inteligência artificial, programação, jogos digitais, sistemas dinâmicos, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. Inciso 3º. Ciências da natureza e suas tecnologias. Aprofundamento de conhecimentos estruturantes para a aplicação de diferentes conceitos em contextos sociais e de trabalho, organizando arranjos curriculares que permitam estudos em astronomia, metrologia, física geral, clássica, molecular, quântica e mecânica, instrumentação, ótica, acústica, química dos produtos naturais, análise de fenômenos físicos e químicos, meteorologia e climatologia, microbiologia, imunologia e parasitologia, ecologia, nutrição, zoologia, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. Inciso 4º. Ciências humanas e sociais aplicadas. Aprofundamento de conhecimentos estruturantes para a aplicação de diferentes conceitos em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em relações sociais, modelos econômicos, processos políticos, pluralidade cultural, historicidade do universo, do homem e natureza, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. Inciso 5º. Formação técnica e profissional. Desenvolvimento de programas educacionais inovadores e atualizados, que promovam efetivamente a qualificação profissional dos estudantes para o mundo do trabalho, objetivando sua habilitação profissional tanto para o desenvolvimento de vida e carreira, quanto para adaptar-se às novas condições ocupacionais e às exigências do mundo do trabalho contemporâneo, e suas contínuas transformações, em condições de competitividade, produtividade e inovação, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Os itinerários formativos devem considerar as demandas e necessidades do mundo contemporâneo, estar sintonizados com os diferentes interesses dos estudantes e sua inserção na sociedade, o contexto local e as possibilidades de oferta dos sistemas e instituições de ensino. Parágrafo 2º. Os itinerários formativos orientados para o aprofundamento e ampliação das aprendizagens em áreas do conhecimento devem garantir a apropriação de procedimentos cognitivos e uso de metodologias que favoreçam o protagonismo juvenil e organizar-se em torno de um ou mais dos seguintes eixos estruturantes. Inciso 1º. Investigação científica. Supõe o aprofundamento de conceitos fundantes das ciências para a interpretação de ideias, fenômenos e processos para serem utilizados em procedimentos de investigação voltados ao enfrentamento de situações cotidianas e demandas locais e coletivas, e a proposição de intervenções que considerem o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Inciso 2º. Processos criativos. Supõe o uso e o aprofundamento do conhecimento científico na construção e criação de experimentos, modelos, protótipos para a criação de processos ou produtos que atendam a demandas pela resolução de problemas identificados na sociedade. Inciso 3º. Mediação e intervenção sociocultural.
supõe a mobilização de conhecimentos de uma ou mais áreas para mediar conflitos, promover entendimento e implementar soluções para questões e problemas identificados na comunidade. Inciso 4. Empreendedorismo. Supõe a mobilização de conhecimentos de diferentes áreas para a formação de organizações com variadas missões voltadas ao desenvolvimento de produtos ou prestação de serviços inovadores com o uso das tecnologias. Parágrafo 3º. Itinerários formativos integrados podem ser ofertados por meio de arranjos curriculares, que combinem mais de uma área de conhecimento e da formação técnica e profissional. Parágrafo 4º. A definição de itinerários formativos previstos neste artigo, e dos seus respectivos arranjos curriculares, deve ser orientada pelo perfil de saída almejado para o estudante com base nos referenciais para a elaboração dos itinerários formativos, e deve ser estabelecido pela instituição ou rede de ensino, considerando os interesses dos estudantes, suas perspectivas de continuidade de estudos no nível pós-secundário, e de inserção no mundo do trabalho. Parágrafo 5º. Os itinerários formativos podem ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, dada a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. Parágrafo 6º. Os sistemas de ensino devem garantir a oferta de mais de um itinerário formativo em cada município, em áreas distintas, permitindo-lhes a escolha, dentre diferentes arranjos curriculares, atendendo assim à heterogeneidade e pluralidade de condições, interesses e aspirações. Parágrafo 7º. A critério dos sistemas de ensino, os currículos do ensino médio podem considerar competências eletivas complementares do estudante como forma de ampliação da carga horária do itinerário formativo escolhido, atendendo ao projeto de vida do estudante. Parágrafo 8º. A oferta de itinerários formativos deve considerar as possibilidades estruturais e de recursos das instituições ou redes de ensino. Parágrafo 9º. Para garantir a oferta de diferentes itinerários formativos, podem ser estabelecidas parcerias entre diferentes instituições de ensino, desde que sejam previamente credenciadas pelos sistemas de ensino, podendo os órgãos normativos em conjunto atuarem como harmonizador dos critérios para credenciamento. Parágrafo 10. Os sistemas de ensino devem estabelecer o regramento do processo de escolha do itinerário formativo pelo estudante. Parágrafo 11. As instituições ou redes de ensino devem orientar os estudantes no processo de escolha do seu itinerário formativo. Parágrafo 12. O estudante pode mudar sua escolha de itinerário formativo ao longo de seu curso, desde que: Inciso 1º. Resguardadas as possibilidades de oferta das instituições ou redes de ensino, segundo respeitado o instrumento normativo específico do sistema de ensino. Parágrafo 13. Os sistemas de ensino devem garantir formas de aproveitamento de estudos realizados com êxito para o estudante em processo de transferência entre instituições ou redes de ensino, ou em caso de mudança de itinerário formativo ao longo de seu curso. Parágrafo 14. O itinerário formativo na formação técnica profissional deve observar a integralidade de ocupações técnicas reconhecidas pelo setor produtivo, tendo como referência a Classificação Brasileira de Ocupações, CBO. Parágrafo 15. Cabe ao Ministério da Educação a elaboração de um guia que oriente as instituições e redes de ensino na implementação dos itinerários formativos. Artigo 13. Nos currículos da educação escolar indígena, educação escolar quilombola e de comunidades tradicionais, podem ser considerados outros saberes relevantes às realidades dessas comunidades. Artigo 14. A critério das instituições e redes de ensino, em observância às normas definidas pelo sistema de ensino, os currículos e as matrizes podem ser organizados de forma que a distribuição de carga horária da formação geral básica e dos itinerários formativos sejam dispostos em parte ou em todos os anos do ensino médio. Parágrafo único. Os currículos podem permitir que o estudante curse
Inciso 1º. Mais de um itinerário formativo dentro de seu curso de ensino médio. Inciso 2º. Itinerários formativos de forma concomitante ou sequencial. Artigo 15. Na organização do itinerário de formação técnica e profissional, podem ser ofertados tanto a habilitação profissional técnica quanto a qualificação profissional, incluindo-se o programa de aprendizagem profissional em ambas as ofertas. Parágrafo 1º. A habilitação profissional técnica de nível médio deve atender às respectivas diretrizes curriculares nacionais. Parágrafo 2º. As instituições e redes de ensino podem iniciar a oferta de formações experimentais de cursos de habilitação profissional técnica de nível médio, que não constem no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos com autorização específica de seu sistema de ensino. Parágrafo 3º. Em até 3 anos do início da oferta da referida formação experimental, o sistema de ensino deverá deliberar a respeito do seu reconhecimento e, em caso positivo, os cursos serão incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, preferencialmente, no prazo de até 6 meses, limitados ao prazo de 5 anos, contados da data de oferta inicial da formação. Parágrafo 4º. O itinerário formativo possibilita a concessão de certificados intermediários de qualificação profissional técnica, desde que seja estruturado e organizado em etapas com terminalidade, segundo os interesses dos estudantes, as possibilidades das instituições e redes de ensino, as demandas do mundo do trabalho e a relevância para o contexto local. Parágrafo 5º. Os itinerários de formação técnica e profissional podem compreender a oferta de um ou mais cursos de qualificação profissional, desde que articulados entre si. Parágrafo 6º. As instituições de ensino, que adotem itinerário formativo, que contemple programa de aprendizagem profissional, desenvolvido em parceria com as empresas empregadoras, incluindo fase prática em ambiente real de trabalho no setor produtivo, ou em ambientes simulados, devem observar estas diretrizes curriculares nacionais e os instrumentos estabelecidos pela legislação da aprendizagem profissional. Artigo 16. A critério dos sistemas de ensino, a oferta do itinerário formativo da formação técnica e profissional deve considerar: Inciso 1º. A inclusão de vivências práticas de trabalho, constante de carga horária específica, no setor produtivo, ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. Inciso 2º. A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade.